Olá, estamos de volta. Vamos apresentar hoje a nossa aula de número 9, que tem como título Características da Rejeição de Israel. Nós vamos basear a nossa aula na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículos 1 até o versículo de número 6. Eu vou ler com você apenas um versículo, o versículo de número 1. Digo-vos, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então Paulo está aqui dando algumas informações a seu próprio respeito. Ele se considerava descendência de Abraão e procedente da tribo de Benjamim. E na primeira parte, na parte A do versículo 2, ele diz o seguinte: Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ele começa com uma pergunta: rejeitou o seu povo? Deus rejeitou porventura o seu povo? Ele estava falando de algo permanente. Deus rejeitou a Israel, porque Israel estabeleceu o seu próprio meio de redenção, o seu próprio meio de salvação, ignorando o meio propiciado por Deus, baseado na sua justiça. A justiça de Deus não se baseia na lei de Moisés, se baseia na nova aliança, no envio de Jesus Cristo ao mundo para tornar-se homem, morrer na cruz do Calvário, ressuscitar ao terceiro dia, ser assunto ao Pai depois de 40 dias e 40 noites, andando com seus seguidores, e então retornar ao lar celestial, enviando o Espírito Santo, o Consolador eterno, para ser o grande mestre, o grande orientador das grandes verdades do reino de Deus. Deus estabeleceu o seu plano a partir da sua justiça, porém, o povo de Israel rejeitou esse meio propiciado por Deus, estabeleceu a sua própria justiça, por isso eles foram rejeitados. Deus os rejeitou. Porém, essa rejeição não pode ser permanente, é isso que Paulo está dizendo aqui. Desde que o povo judeu, outrora desobediente, aceitasse o meio da salvação baseado na justiça de Deus, que está alicerçada no sacrifício de Cristo feito na cruz do Calvário. Uma vez obedecendo o meio estabelecido por Deus, isto é, a sua justiça, esses judeus não seriam rejeitados, eles seriam aceitos no corpo de Cristo, porque a salvação inclui a todos, inclui gentios e inclui também a nação de Israel. O textual está em Romanos 11, 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, tu também serás cortado. Muito clara essa palavra de Paulo. Deus não excetua ninguém. Ele coloca aqui dois grupos. E ele disse: observem, pois, a bondade e a severidade de Deus. Severidade com aqueles que caíram, porém, para contigo, a bondade de Deus, a benignidade de Deus, desde que nela vocês permaneçam. Isto é, todo aquele que permanecer na bondade de Deus, todo aquele que permanecer na justiça de Deus em Cristo Jesus, estará tudo bem, estará tudo certo com esta pessoa. Mas rejeitando, não vivendo na bondade de Deus, essa pessoa também será cortada. Inclusive a nação escolhida, inclusive o povo de Israel. Fica claro então aqui que Deus rejeitou Israel. E nós temos como título dessa lição as características da rejeição de Israel. Paulo começa com uma pergunta: terá Deus porventura rejeitado o seu povo? A resposta dele também é taxativa: de modo nenhum. E ele usa o próprio exemplo, porque eu também sou judeu, nascido da tribo de Benjamim. O que é que Paulo queria dizer? Ele se utiliza nos versículos posteriores da figura de Elias. Elias dizendo que todo mundo desobedeceu, que todo mundo se distanciou e só ele permaneceu fiel. Mas Deus diz: não, Elias, além de você, tem mais 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. O que é que nós temos aqui? Nós temos uma afirmação do remanescente fiel.
Havia um remanescente fiel lá nos tempos de Elias. E no meio do povo judeu hoje também existe um remanescente fiel, salvo pela graça, apesar de todo o processo de indiferença e de rejeição do povo judeu aos ensinos das Escrituras Sagradas. A rejeição de Israel propicia também, ou seja, os erros de Israel, propicia a condenação, a rejeição de Israel. E nós vamos colocar aqui algumas características, nós vamos colocar aqui alguns motivos pelos quais Israel foi rejeitado. Em primeiro lugar, eles rejeitaram a justiça de Deus pela fé. Ou seja, a consequência da rejeição à justiça de Deus pela fé trouxe a eles a condenação, trouxe a eles também a rejeição de Deus. Em segundo lugar, eles tentaram estabelecer a sua própria justiça. Como Deus, sendo soberano, poderia permitir que a nação de Israel estabelecesse meios próprios para a salvação. Por conta deles, eles ficariam para sempre fundamentados, baseados na lei. Mas Deus não estabeleceu que fosse assim. A lei teria o seu tempo de duração e teria a sua finalidade. O fim da lei é Cristo, como Paulo disse. O fim da lei é conduzir as pessoas até a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas Israel estabeleceu justiça própria. Terceiro, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Ora, não se sujeitando, foram cortados, conforme esse texto de Romanos 11, 22. Se permaneceres na bondade de Deus, se permaneceres na benignidade de Deus, caso contrário, vocês também serão cortados. Quarto, rejeitaram Jesus como Messias prometido e Salvador do mundo. Rejeitaram ao Cristo. É por isso que João capítulo 1, versículo 11, diz: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Por isso, tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, isto é, aqueles que creem no seu nome. A desobediência de Israel, a rejeição de Israel, trouxe sobre eles também o rompimento e a rejeição de Deus. Nós vamos colocar aqui algumas características da rejeição de Israel. Em primeiro lugar, não é final ou definitiva. Há uma condição aqui para Israel e para todo ser humano. No momento em que se aceitar a justiça de Deus em Cristo Jesus, esta pessoa ou essa nação será também aceita. Logo, a rejeição de Israel não era final e definitiva. Segundo, baseia-se na liberdade de escolha, baseia-se no livre-arbítrio. Se Israel inclinar o seu coração ao Cristo, recebendo a Jesus como Messias prometido, eles serão salvos por intermédio do seu sacrifício. Terceiro lugar, fundamenta-se na própria justiça de Deus. Só há um caminho para o homem ser declarado justo. Só há um caminho para que a justiça de Cristo seja imputada ao homem. E esse caminho é o caminho do Calvário, é o caminho do sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. A salvação de um povo, de uma nação ou de um indivíduo, ela fundamenta-se na própria justiça de Deus, que é única. Em quarto lugar, fazia parte dos propósitos de Deus. Deus permitiu que Israel o rejeitasse a sua justiça. E ele fez isso para a salvação dos gentios, para a inclusão dos gentios no plano da redenção. E há uma coisa muito interessante aqui, é que a rejeição de Israel propicia a salvação, a redenção dos gentios, mas ao mesmo tempo propicia. Ela foi utilizada por Deus para a salvação dos próprios judeus. Israel rejeitou ao Senhor e Deus não rejeitou a Israel para sempre. Por quê? Em primeiro lugar, por causa da sua fidelidade e amor a Israel como nação escolhida. Deus escolheu aquela nação e por isso
insistiu com esse povo para que recebessem a sua justiça por intermédio de Cristo. Segundo, por causa da posição de Israel no plano de redenção da humanidade. Por meio de Israel, Deus legou ao ser humano a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, e também deu como grande presente o seu próprio Filho. Por causa da aliança e das promessas de Deus feitas a Israel, Deus não o rejeitou para sempre. É isso que está claro. Por exemplo, Romanos 26 e 27, que diz: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Essa será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Sempre foi do propósito de Deus alcançar a nação de Israel. Por isso, eles não foram rejeitados para sempre. Mas eles não foram rejeitados também por causa da justiça de Deus. Deus estabeleceu um plano, e esse plano é inclusivo, esse plano é universal, inclui todas as nações, inclui todos os povos, inclusive a Israel. Estamos chegando ao final dessa aula. Deus te abençoe de uma forma especial e poderosa, hoje e sempre.